Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço desde já que nos indique quais são as suas impressões sobre os andamentos da guerra na Ucrânia, nomeadamente no que tem a ver com a necessidade do presidente ucraniano ter substituído o ministro da Defesa por alegadas práticas de corrupção no Ministério, tendo nomeado um tártaro originário da Crimeia, com a família é originária da Crimeia, para onde regressou depois de ter sido expulsa para a Ásia Central, e os tártaros são conhecidos por terem muito pouco apreço pelos russos. Como é que vê toda esta questão, embaixador? Bom, em primeiro lugar, vale a pena talvez dizer que a guerra está neste momento numa situação, eu não diria de empate, mas de uma certa estabilidade, embora haja sinais de que a contraofensiva ucraniana, em particular no sul, tem feito alguns avanços. Avanços esses que não parecem ser muito significativos sob o ponto de vista de tomada do território, mas de todo modo configuram uma capacidade por parte da Ucrânia de sustentar, particularmente tendo em conta que não tem apoio aéreo, e esse ponto é importante, contrariamente à Rússia que tem apoio aéreo, mas que atua no território ucraniano também com alguma precaução, tendo em conta que há a capacidade antiaérea por parte da Ucrânia. Mas a Ucrânia só tem capacidade antiaérea, não tem capacidade aérea, não tem aviões próprios ou tem muito poucos. E por isso mesmo esta ofensiva é uma ofensiva que em si mesma representa, digamos, uma certa capacidade por parte da Ucrânia, depois de um ano e meio de grande desgaste, humano, material, etc., de, apesar de tudo, ter o poder da iniciativa. E já aqui falámos da importância que essa iniciativa tem até para o mundo ocidental, que está a municiar e a equipar a Ucrânia, no sentido de ver da parte dela uma ação respondente àquilo que é o esforço ocidental. As ações ucranianas, digamos, no fundo dividem-se a sul nas duas zonas, Zaporizhia e Kherson. Em Kherson menos evidente, até porque há uma linha de separação mais ou menos estável. Em Zaporizhia é aí que a Ucrânia está a tentar uma testa de ponte, e a ideia, digamos, seria atravessar, no fundo, o território ocupado pela Rússia até chegar ao Mar de Azov, para no fundo, travar aquilo que é a linha de continuidade que vem da Rússia através do Donbass e que leva à Crimeia. Não se esperam, segundo os especialistas militares, não se esperam avanços muito significativos nos próximos tempos, pelo que até ao final de outubro não deverá haver grandes novidades. E, volto a dizer, esta é uma guerra de atrição com muitas baixas, com uma perda em termos humanos muito forte. E esse elemento é também, digamos, o pano de fundo que nos pode levar a pensar e a olhar para aquilo que foi a substituição do Ministro da Defesa. O Ministro da Defesa ucraniano, estava desde há vários meses sob fogo, eu diria, ao que parece, isto vale o que vale, mas de qualquer forma são informações que vinham na imprensa americana, e neste aspecto a imprensa americana costuma quase sempre estar certa. O diretor da CIA foi a Kiev aqui há uns meses informar o presidente Zelensky que havia elementos digamos, por investigações feitas, segundo as quais vários setores da sociedade ucraniana ligada à máquina político-administrativa estariam envolvidos em casos de corrupção, alguns mesmo a nível do governo. E o caso do Ministro da Defesa era um deles. Na altura o Ministro da Defesa ficou tremido, eu diria, mesmo nos comentários que se fizeram na imprensa internacional, e o seu nome, de certa maneira, ficou a prazo. E agora saiu. A saída do Ministro da Defesa, no auge de uma guerra, no auge de uma contraofensiva em que é preciso dar uma imagem de unidade, de capacidade, etc., não é manifestamente um bom sinal. E, portanto, Zelensky, ao fazer isto, corre, de certa maneira, o risco de criar, digamos, algumas dúvidas, nomeadamente nos seus militares, que estão na frente de combate, relativamente àquilo que é a capacidade e o nível das pessoas que estão a gerir esta guerra. Além disso, convém dizer que este ministro era um homem que tinha criado
com os seus contrapartes do mundo ocidental uma relação de grande proximidade. Aparentemente era uma pessoa extremamente bem formada sob o ponto de vista técnico, não sendo embora um general, era uma pessoa muito bem qualificada politicamente e tinha criado, num quadro que é o da relação da Ucrânia com os seus parceiros ocidentais, em que é preciso uma relação de confiança, tinha criado essa relação de confiança. Agora vai ser necessário substituí-lo. A substituição, como o António disse, é uma figura que vem da minoria tártara da Ucrânia, da Crimeia, e que era um ucraniano da Crimeia. Os tártaros são muçulmanos, o que, de certa maneira, funciona no quadro da visualização da sociedade ucraniana como uma espécie de diversidade que não deixa de ser interessante para aquilo que é a expressão da estrutura governativa na Ucrânia. Mas, portanto, estamos aqui numa situação complicada, em que Zelensky vai ter que, de certa maneira, mostrar a sua autoridade, que de um certo modo ficou revelada com esta atitude, isto é, Zelensky sabe que paira sobre a imagem da Ucrânia a ideia de ser um país altamente corrupto, e paira sobre a imagem da Ucrânia política, não é só a níveis económicos, etc. E, portanto, por outro lado, Zelensky sabe que qualquer aproximação que possa fazer e que queira fazer relativamente à União Europeia, relativamente à NATO, etc., passará por um escrutínio internacional sobre a capacidade e a vontade do seu governo de se libertar destes pecadilhos. Vai ser muito difícil, porquanto nós sabemos que a questão da corrupção está profundamente ancorada na máquina administrativa ou política da Ucrânia. E, portanto, mas com este gesto, digamos, correndo um risco, Zelensky corre também, digamos, faz também um ato de transparência e tem esse aspecto, digamos, positivo no sentido da sua imagem internacional. Mas tem um lado perverso também, embaixador, se me permitem, o lado perverso de dar a entender que, de alguma forma, quem alegava corrupção no Ministério tinha razão. Sim, mas também é interessante dizer que a imprensa ucraniana, não obstante o estado de exceção que se vive na Ucrânia, que limita as liberdades e limita, por exemplo, lamentavelmente, a existência de partidos políticos que se oponham à guerra, a Ucrânia, de certa maneira, a imprensa ucraniana, de certa maneira, também ela própria colaborou para a queda do ministro, ao Claro. denunciar. 2 dias antes ou 3 dias antes disto acontecer, Zelensky tinha havido uma ação de natureza judicial contra o oligarca é o nome que no fundo se dá aos multimilionários que são dos países de leste, contra o oligarca ucraniano, que no fundo tinha financiado a sua subida ao poder. Quando as eleições em que foi eleito. E, portanto, estamos aqui num terreno muito movediço, mas o mundo ocidental, particularmente o mundo ocidental que se mobiliza economicamente para apoiar a Ucrânia, está naturalmente atento aos sinais que possam dela vir, no sentido de que a Ucrânia quer também fazer um esforço de regeneração relativamente a este aspecto. Acha que, relativamente à questão mais particular da Turquia, a Turquia vacila entre apoiando em parte a Ucrânia, mas não fechando as portas ao seu relacionamento com a Rússia? O facto de um tártaro, ou seja, um otomano, estar no centro e na chefia do Ministério da Defesa pode ser uma forma de levar os turcos a optarem finalmente por apoiarem a Ucrânia e deixarem de lado a Rússia? Não acredito. A Turquia tem a sua própria agenda e a agenda essencial da Turquia é manter-se relevante no quadro desta situação. É relevante sob o ponto de vista prático, tendo em conta o papel que tem no Mar Negro e na gestão do acesso ao Mar Negro, e tenta mostrar-se útil. A Turquia não esquece que é um membro da NATO, embora seja um membro da NATO relativamente atípico, tendo em conta que, por exemplo, comprou material militar à Rússia, e tem uma conflitualidade, como nós sabemos, com a Grécia, dentro do quadro dos países NATO. A Turquia tenta mostrar-se útil, tentou dar aqui um passo no sentido de ajudar, de
de certa maneira, a Rússia a regressar ao acordo dos cereais. A Rússia quer e não quer regressar ao acordo dos cereais. A Rússia pressente que o acordo dos cereais funciona basicamente para a Ucrânia, isto é uma forma da Ucrânia ter um escape da natureza económica para poder ganhar algum dinheiro nesta situação, coisa que não interessa à Rússia, que está em guerra com a Ucrânia. E por isso mesmo, a Rússia, perante aquilo que foi um clamor internacional sobre a dificuldade do acesso dos cereais russos, ucranianos e russos ao mercado internacional, acedeu àquilo que foi a intervenção por força das Nações Unidas, a fazer um acordo esse que a certa altura acabou, porque, segundo a Rússia, a Ucrânia, a comunidade internacional, nomeadamente aquela comunidade que mantém sanções sobre a Rússia, não cumpriu, de acordo com a leitura russa, alguns dos compromissos. Isto tem a ver com a saída dos cereais russos, tem a ver com a saída dos fertilizantes russos, e nisto liga-se também uma questão que é o facto de ter havido uma sabotagem de um pipeline de amoníaco que atravessava a Ucrânia, e houve uma sabotagem em Kharkiv, que tudo indica que terão sido os ucranianos a fazer, que fez com que o pipeline deixasse de poder ser utilizado e, mais do que isso, não pudesse ser reparado. A Rússia, por outro lado, diz que a saída dos seus cereais está a ser dificultada pelas sanções, muito embora, eu volto aqui a dizer uma coisa que às vezes se esquece, as sanções internacionais, nomeadamente as sanções unilaterais colocadas pela União Europeia e pelos Estados Unidos, não abrangem os cereais, isto é, a Rússia pode continuar a exportar cereais, mas isto traz atrás de si alguma hipocrisia. É que a Rússia pode exportar cereais, mas depois não pode ter acesso aos seguros por razões que se prendem com os mecanismos que são travados pelas próprias sanções. Os seus bancos não podem ter acesso ao SWIFT, ao sistema de pagamentos internacionais, porque a Rússia foi posta fora do SWIFT por decisão unilateral dos países ocidentais. Então a Rússia está a tentar utilizar a importância do seu regresso ao mundo dos cereais como uma maneira de se furtar às sanções. E, portanto, há aqui um jogo dos dois lados. Nós temos que perceber que estas sanções não são sanções das Nações Unidas, Certo. não são sanções internacionais, são sanções unilaterais de alguns países contra a Rússia. Portanto, a Rússia, digamos, neste jogo está a tentar ir tão longe quanto lhe é possível e tentou jogar claramente com os cereais como um instrumento de guerra. Mas, por outro lado, é uma grande pressão dos países do Sul, nomeadamente os países africanos, que querem cereais. Mas, por outro lado, também, e este ponto é muito interessante, verificou-se agora e constatou-se agora que a maioria dos cereais que saíram à luz deste acordo não foram para os países do Sul. Isto é, só 6% é que foram para os países do Sul, o resto foi para os países europeus e para os países mais desenvolvidos e para a China. E em grande parte para a China. Portanto, este é um magma muito complicado. Vamos ver em que medida é que a reunião do G20 que aí vem, em que não vai estar Putin, nem aparentemente vai estar Xi Jinping, e que está condenado ao fracasso, tendo em conta que não haverá condições mínimas para haver um comunicado final e umas conclusões, haverá eventualmente umas conclusões da presidência, que é indiana, por acaso, mas, portanto, veremos aí em que medida é que os países do Sul, em particular aqueles que são mais sensíveis à questão dos cereais para a África, serão capazes de aproveitar isso para passar uma mensagem. Volto só para acabar. Vai ser também importante perceber, no quadro da Semana Ministerial da Assembleia Geral da ONU, que vai ter lugar agora, em setembro, em que medida é que a voz dos países do Sul em Nova Iorque se vai fazer sentir de uma forma que possa prejudicar a própria imagem da Rússia. Porque se a questão dos cereais aí for colocada e se a Rússia for, digamos, encostada à parede, sob o ponto de vista retórico, naturalmente, digamos que essa semana ministerial não vai ser favorável à Rússia, tanto mais que Zelensky vai estar numa reunião do Conselho de Segurança, a convite da presidência albanesa do Conselho de Segurança, e isso vai ser claramente um bombardeamento de palavras sobre a Rússia. Cá estaremos para apreciar o que se passará nessa altura. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá.
Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos dê a sua opinião sobre um tema que não é propriamente uma surpresa. Estou a falar de Donald Trump, que tem tido novos problemas na área da justiça, mas que, e isto é a parte em que não é surpresa, digo eu, continua a ter a prevalecer sobre os restantes candidatos republicanos às primárias do próximo ano, mas aparentemente também, segundo as sondagens, continua a prevalecer sobre o provável candidato democrata Joe Biden às presidenciais. Como é que observa todo este magnífico cenário e muito estranho, com certeza? O grande problema das eleições presidenciais americanas é que elas são, de certa maneira, também relevantes para todos nós, e por isso mesmo Exatamente. nós não nos aliamos das eleições presidenciais americanas e do seu resultado. O quadro presidencial americano, de certa maneira, teoricamente é uma espécie de remake de 2020, isto é, Biden contra Trump. É um Biden diferente e é um Trump diferente. É um Biden diferente porque, enquanto que em 2020 Biden surgiu como uma espécie de média aritmética dentre os democratas, que aceitaram um candidato mainstream, um candidato moderado, que não representava a ala mais radical do partido, e que ao mesmo tempo beneficiava de algo que era a sua experiência, o seu tempo de passagem por setores importantes, nomeadamente na área da política externa. De repente nós constatamos, e tinha toda a sua experiência ao lado de Barack Obama, que é um ponto importante, nós constatamos que neste momento toda essa vantagem que Biden tinha desapareceu, e mais do que isso, a idade começa a ser um fator que funciona contra ele. Até Curiosamente porque aí, se me permite interromper, embaixador, há 4 anos, há 3, havia ainda uma outra característica interessante que era a evidência, digo eu, a evidência de que Biden seria uma espécie de professor que poderia administrar uma espécie de mestrado ao candidato de 4 anos depois, que finalmente não existe. Exatamente. E pensava-se nessa altura que a vice-presidente Kamala Harris, sendo mulher, sendo uma mulher de cor, tendo alguma experiência sob o ponto de vista administrativo e até jurídico, poderia crescer nesse lugar de forma a permitir que Biden fizesse uma espécie de passagem suave do testemunho. Ora bem, provou-se para já que Kamala Harris, aparentemente, enfim, não queremos fazer juízo de valor, não é tão boa candidata quanto isso. E a sua popularidade neste momento está abaixo da do presidente Biden. E, portanto, digamos, não é manifestamente uma candidata possível ou plausível. Uh, os democratas têm, como é tradicional, normalmente quem está no poder não aparece visivelmente, ninguém é contestá-lo da mesma área política. No caso de Biden só aparece Robert Kennedy Jr., um candidato, digamos, da ala mais à direita dentro do Partido Democrático, com um discurso um pouco errático e com laivos trumpistas. E depois há figuras de que se fala que podiam eventualmente aparecer no quadro democrático, mas enfim, é o caso de Buttigieg, que é o atual ministro dos Transportes e que é uma figura tecnocrática interessante e que seguramente, se Biden saísse, apareceria. O velho Bernie Sanders, velho no bom sentido, porque representa a ala esquerda do partido e é praticamente um candidato, como dizia aliás a Atlantic outro dia, ageless, sem idade, portanto, só que a idade que não funciona contra Sanders, funciona contra Biden. Biden, não vale a pena escondê-lo, tem demonstrado uma grande fragilidade até em público nas suas aparições, que preocupam os americanos. E portanto, toda aquela vantagem da idade há uns tempos funciona agora contra ele. Biden começa a mostrar-se, como digo, frágil fisicamente. A grande dúvida é se ele é frágil também intelectualmente e se isto pode, digamos, garantir para os Estados Unidos, para a presidência americana, em que é o homem mais poderoso do mundo, digamos,
uma situação de segurança mínima para o futuro. Este é que é o ponto. Depois, por outro lado, voltamos aos republicanos. Nós sabemos que Trump conseguiu, não obstante toda a sua idiosincrasia, manter uma faixa de popularidade muito grande dentro do Partido Republicano. Uma parte do Partido Republicano, como nós sabemos, considera que Trump não perdeu as eleições, e isso ainda manteve em alguns setores, e depois há, digamos, um conjunto de candidatos que viu surgirem acusações a Trump, e neste momento há 4 graves acusações a Trump de diversa natureza, umas mais locais, outras de natureza federal, que põem Trump, digamos, na possibilidade de vir a ser condenado no próprio percurso para as eleições de novembro de 2024. Até porque houve aqui alguma aceleração de alguns dos processos, talvez inesperada para ele, que torna mais plausível que ele possa vir a ser condenado. Só que a legislação americana não permite afastar um candidato à presidência por causa de qualquer processo. E, portanto, Trump, agora mais do que nunca, estará interessado em ser candidato, tendo em atenção que se pode, também de acordo com a legislação americana, que não é a mesma que nós temos, pode perdoar-se a si próprio no futuro, se acaso for condenado. E isso também é um caso muito, muito curioso, mas faz parte da idiosincrasia da política americana. Sempre é melhor do que a Casa Branca passar a ter grades na janela. É verdade, se é que não tem já, mas de qualquer forma, têm aparecido outros candidatos, e o principal candidato é o governador da Flórida, Ron DeSantis, que tem um discurso muito próximo do trumpismo, e que apresenta, apesar de tudo, é uma figura diferente, uma figura nova, e vem de um estado extremamente importante no plano do voto, que é, como é sabido, a Flórida, quase sempre um game changer no final das eleições presidenciais. Depois aparecem outros candidatos. Apareceu Nikki Haley, que era a antiga embaixadora americana junto às Nações Unidas, que foi governadora da Carolina do Sul, creio eu, e que tem um discurso interessante sob o ponto de vista internacional, porque aprendeu enquanto esteve nas Nações Unidas, não tinha experiência internacional nenhuma antes disso. Depois aparece também o vice-presidente, o Mike Pence, que lançou uma candidatura, no fundo, tentando ganhar aquilo que foi a credibilidade que tinha quando da transição, de resistir às pressões de Trump, etc. Pensou que isso lhe podia dar alguma vantagem. Mas está no lado errado, não lhe parece, embaixador? Isto é, isso seria bom para ser candidato pelos democratas. De qualquer forma, há um setor, António, dentro dos republicanos que continua a apostar no antitrampismo. Provavelmente não tem futuro nenhum. Um outro candidato, por exemplo, é Chris Christie, que foi governador, é governador de Nova Jersey, e que é um homem que precisamente tem um discurso de denúncia de Trump. Agora, é verdade, provavelmente esse é o lado errado dentro dos republicanos e provavelmente não haverá futuro para isso. Portanto, neste momento tudo indica que há haver um candidato que pode fazer sombra a Trump seria Ron DeSantis. Curiosamente, no único debate que houve até agora, pré-primárias americanas, dentro do campo republicano, houve um outro candidato que se mostrou com um discurso interessante, também um discurso muito radical, um discurso contra as causas identitárias, contra o covidismo, contra o climatismo, as causas sociais. É um candidato de 38 anos que não tem qualquer experiência política, mas que fez um show, digamos. O seu nome é Ramaswamy. É uma figura bem falante, um milionário, e os milionários dos Estados Unidos por vezes têm a sua sorte. E, de qualquer forma, digamos, a probabilidade deste homem vir a ser escolhido pelo Partido Republicano é praticamente ínfima. Terceiro cenário neste quadro é o surgimento eventual de uma candidatura independente, que é uma coisa que nos Estados Unidos já aconteceu, embora sem qualquer sucesso, mas de certo modo há uma figura que é John Manchin, que é uma figura que vindo embora da ala republicana pode, de uma certa maneira, tentou criar uma postura independente. Volto a dizer, o cenário parece muito evidente. Trump está bastante à frente,
no campo republicano, DeSantis seria a sua alternativa. No quadro democrático, claramente, Biden ainda é a carta possível, embora 50 ou 55% dos votantes democratas gostariam de ver outra pessoa lá. Há um descrédito muito grande por parte de Biden, se calhar até um pouco injusto, tendo em atenção que, por exemplo, a economia está a funcionar bem. Biden conseguiu, precisamente pelo bom diálogo que tem com a ala democrática, a setores da ala democrática, conseguiu passar muita legislação em situação difícil, numa América, como aqui temos comentado, que está extremamente crispada, e, portanto, Biden sofre de uma desvalorização crescente. Enfim, veremos em que medida, em que estado é que chegará às eleições, tendo em atenção que ele disse que será candidato e também não deu sinais de querer substituir a sua vice-presidente, o que poderá eventualmente acontecer. Não significaria porque poderia eventualmente até para reforçar o chamado ticket, que ele fosse buscar alguém, que isso sim, que funcionasse como um prospectivo vice-presidente para uma sua eventual saída em função da sua fragilidade. Claro. Mais um tema que teremos a oportunidade de acompanhar nos próximos meses. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindo à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco sobre a retirada das tropas francesas do Níger e o que isso significa numa perspectiva mais ampla, que me parece interessante e que se colocou na ordem do dia, nomeadamente desde a 15ª Cimeira dos BRICS, que é uma nova ordem, digamos, que a África e o Hemisfério Sul, mais genericamente, pretendem conseguir e que tem a ver exatamente com desprenderem-se, digamos, das amarras que o Ocidente continua a ter ainda nessas zonas geográficas. Como é que observa toda esta situação, embaixador? É uma situação muito interessante, muito delicada para a Europa e para a relação entre a Europa e a África. Há dias houve um debate numa rádio francesa entre os antigos ministros dos negócios estrangeiros de França, Dominique de Villepin e Hubert Védrine. E, curiosamente, ambos concordam em 3 ou 4 coisas essenciais. Em primeiro lugar, concordam que foi um erro em 2011, governo Nicolas Sarkozy, a França e o Reino Unido terem feito uma intervenção na Líbia que levou a que pela primeira vez, digamos, a França se assumisse como uma espécie de um poder militar vindo de fora. Normalmente a França funcionava como poder militar para reforçar um governo aqui ou ali que caía em África. A França, de certa maneira, está a acabar aquele período em que funcionava como um fator de segurança para alguns governos africanos. Era aquilo que se chamou, durante muitos anos, a France-Afrique, criada por de Gaulle, de uma certa maneira, apoiada de dentro da própria África, por exemplo, por Léopold Senghor no Senegal, por Houphouët-Boigny na Costa do Marfim, que queriam que os franceses ali estivessem e queriam manter a França a bordo. E a França tinha uma ação que ia da parte económica à parte humanitária, à parte dos petróleos, etc. E em cada uma havia uma espécie de uma receita para cada país africano com influência francesa. Portanto, foi uma maneira que a França teve de se prolongar em África. A França fez ao contrário do Reino Unido. O Reino Unido deixou tornar os países independentes e acontecesse o que acontecesse, lá ficaram. A Bélgica deixou algumas tragédias, Portugal deixou guerras civis em 2 sítios e uma situação relativamente trágica na Guiné-Bissau. Fora disso, digamos, a França, de certa maneira, prolongou-se em África e a certa altura era vista como o poder europeu que tinha ali uma capacidade de influência ali dentro. Só que, entretanto, passou-se uma coisa, e isto é uma conclusão interessante de Hubert Védrine, que diz: a África globalizou-se. Isto é,
a África deixou de estar pura e simplesmente ligada à relação da natureza bilateral com a França. E passaram a atuar em África vários outros países, como sempre atuaram os Estados Unidos, como sempre atuou a União Soviética durante um certo tempo, mas a China, etc. E, portanto, a África passou a ser um objeto, digamos, da ação global. E, e como essa ação global é caracterizada por uma desocidentalização, essa desocidentalização tem como imediato alvo a França, que é quem ali estava à mão. Que passa E a ser um poder supérfluo. a França fez essa intervenção em 2011 na Líbia, que é a África do Norte, mas depois, em 2013, pela mão de François Hollande, portanto o contrário de Nicolas Sarkozy, fez uma intervenção que todo o mundo lhe pediu, na República Centro-Africana, para evitar que o jihadismo se espalhasse por ali. Só que, a certa altura, a França começa a ser vista como um poder militar estrangeiro em África. E, portanto, todas as vantagens que a França pudesse dar a esses países, no sentido de os ajudar a sair dessas situações, acabaram por ficar abafadas pela ideia de que a França está ali com tropas. Ora bem, isso começou, digamos, a criar um ressentimento anti-francês em vários países, e a França foi lentamente afastada, e tem sido a ser lentamente afastada. E a França tem consciência, hoje Paris tem consciência de que está num declínio no seu papel africano. Não vale a pena sobre isso ter a mais pequena dúvida. A França só pode estar em África se a África quiser que ela lá esteja. E claramente a África atual, nestes ciclos, não tem sido favorável à presença francesa, e a uma presença militar francesa. E, portanto, o que é que nós assistimos? Assistimos a esta lenta saída da França, de que talvez o exemplo para mim mais patente foi o golpe de Estado, já não no Níger, como já tinha sido no Burkina Faso, mas o golpe de Estado no Gabão. O Gabão era uma presença francesa eterna, com a família Bongo a ser substituída pais e filho, e a França hoje viu-se num golpe de Estado feito pela Guarda Presidencial, curiosamente a mesma que fez o golpe de Estado no Níger. Eu acho que os presidentes africanos, já houve aliás mudanças em 3 países africanos em relação aos comandos militares nas últimas semanas, o que prova que eles estão conscientes de que por aí pode vir a mudança interna em termos de titularidade política. A França perdeu mais ali um ponto de apoio. E convém dizer que esses pontos de apoio da França não são apenas por prestígio, são pontos de apoio económicos. São empresas francesas que ali estão. No caso do Níger é um caso ainda mais vital, porque dado que a França continua a ter como ponto essencial da sua política energética o nuclear, e dado que o Níger é um dos maiores produtores de urânio à escala mundial, digamos, o afastamento da França dali traduz uma perda de influência. Nós sabíamos o que era a importância que a França dava ao Níger por virtude do nuclear e por virtude do urânio. E, portanto, estamos aqui num terreno em que a França, particularmente um poder francês, que é ele próprio visto internamente e externamente como um poder frágil. Emmanuel Macron não é um presidente forte. Emmanuel Macron vive uma crise política interna grave, tendo em conta que não tem maioria no Parlamento e que projeta internacionalmente uma imagem de algum zigue-zaguismo, quer dizer, mesmo em termos da política ucraniana, nós já temos falado aqui disso, das idas e voltas. Macron não consegue, digamos, a força interna, e quando não se tem força interna e quando se projeta uma imagem de alguma fragilidade, isso tem consequências no modo como o exterior nos vê. E claramente a França hoje está num estado de declínio da sua posição à escala, pelo menos africana. É um fim de ciclo, não lhe parece, embaixador? Numa altura em que as intervenções francesas, que têm um histórico muito grande, nomeadamente, recordo, a Legião Estrangeira, que vale a pena salientar que tem algumas semelhanças com o Grupo Wagner, nomeadamente no tipo de militares ou de soldados que eram angariados para as suas forças, mas tudo passou também por aí e pelo facto, depois, evidentemente, pela Argélia, de alguma maneira o ciclo africano de França está aparentemente terminado.
Eu não diria que está terminado, António. Diria que está reduzido na sua amplitude, mas a França tem, apesar de tudo, há muitos outros países africanos. Nós estamos a falar de um país, de um continente com 50 e tal países. Claro. E há muitos países africanos. O francês é falado em 27 países, eh, africanos e não só. E, portanto, nós temos que perceber que a França, apesar de tudo, tem um rayonnement, como se costuma dizer em França, muito grande, e a língua francesa tem o seu papel, e apesar de tudo, a França ainda é um dos grandes poderes mundiais, senão não estaria no G7, não estaria, digamos, na liderança de alguns processos. Mas, de qualquer maneira, é o fim de um certo ciclo de, eu diria, de tutela, que a França, desde o tempo de Gaulle, prolongando-se por todos os ciclos, todas as ciclos franceses, socialistas ou de direita, tiveram sempre o seu côté africano, e havia sempre a chamada célula africana no Eliseu, que no fundo tinha um papel predominante, e mais do que isso, tinha uma ligação aos negócios, à esquerda ou à direita, tinha uma ligação aos negócios todo o tempo, ao longo destes anos. Essa importância da célula africana no Eliseu tem vindo a diminuir, o que prova também, de facto, esta quebra da França. Mas se nós olharmos para a França, e um dia podemos falar disto, no quadro internacional, nomeadamente na sua quebra da sua relação com a Alemanha, que era um eixo fundamental para o funcionamento da própria União Europeia, nós verificamos que a França é um país claramente em declínio no plano internacional. Agora, há um ponto importante, e eu volto só à questão do Védrine e do Villepin. Villepin e Védrine concordam o seguinte, que há um declínio global do mundo ocidental no mundo. Isto é, o papel predominante do mundo ocidental no mundo está a ser posto em causa. Não quer dizer que haja uma ordem alternativa desfiada pela China, etc. Isso é capaz de ser um bocadinho de caricatural e formal demais. Mas há uma nova ordem que aí vem, que não é favorável àquilo que era o papel hegemónico que o mundo ocidental tinha. E a França está, digamos, a sofrer um dos efeitos dessa mesma perda de hegemonia. Quer dizer que, e é um assunto que talvez possamos guardar para o futuro mais próximo, quer dizer que antes da nova ordem mundial o mundo vai passar por uma desordem. O mundo vai passar por uma desordem, e se olharmos para aquilo que falámos há bocadinho da reunião do G20, verificar-se-á o seguinte: quando, na altura da crise de 2008, os países do G7 chegaram à conclusão que lhes convinha alargar criar um espaço de diálogo que pudesse comportar as economias que representavam 85% da economia mundial e juntava no chamado G20, que no fundo são 30 e tal países hoje em dia, pensava-se que aí estaria, digamos, a fonte de uma nova governança internacional. Ora, nós verificamos agora, e não é por acaso que Xi Jinping não vai à reunião do G20, não é por acaso que Putin não vai à reunião do G20, é que o próprio G20 está partido. E, portanto, o G20 vai ter Biden, vai ter os países ocidentais a tentar ainda utilizar a sua influência junto do G20, mas há uma parte do G20 que já lá não está. Vai lá por formalismo, mas claramente o G20 já não é um espaço minimamente eficaz de intervenção à escala global. Claro. Muito bem, obrigado, embaixador. O programa de hoje fica por aqui. Continuam a acompanhá-lo nas redes sociais em versão podcast ou com imagem, também nos sites do Jornal Económico. Obrigado e até para a semana.